A paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente nessa segunda-feira já, hoje dia 20 de outubro de 2024, 3 horas da madrugada. Glória a Deus pela sua vida, que você já está aí, uma boa semana, né? Uma semana de vitória, uma semana de renovo, uma semana que você possa ter força para conquistar os teus projetos, aí eles darão certo, né? Consagre a Deus, peça a bênção de Deus, coloque, né? Não é o pé direito que vai te dar sorte, não é sorte, é sempre Deus, né? Que você possa entender que é sempre Deus, não é sorte. Sempre foi Deus, aleluia. Sempre é Deus. Eu tive sorte, não. Foi o Senhor que te abençoou. É o Senhor que nos abençoa, então reconheça a soberania de Deus e louve a Deus, seja grato, em vez de já acordar murmurando, acordar que nem um parasita aí, né, sem disposição, sem querer resolver os problemas, ficar aí prostrado em cima de um sofá, de uma cama, né, na frente de uma televisão, aí sem dar fruto de nada. Que você se levante, que você conquiste, que você levante a tua cabeça. Lá no Salmo 24 fala assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, aleluia. Então levanta a tua cabeça de cabeça baixa, oprimido, triste, abatido, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas se você levantar a tua cabeça, olhar para o céu, é de lá que virá o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Cristo, através do Espírito Santo, vai te esclarecer em nome de Jesus. Vai te dar a direção certa. Ore a Deus, né? Para que você tenha a direção certa do Senhor, né? E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Amados, aqui, olha, o Senhor, ele diz assim, Provérbios 12, 22, diz assim, eu vou ler nessa tradução e não numa outra tradução. O Senhor odeia os lábios mentirosos, quer dizer, Deus odeia a mentira, mas se deleita com os que falam a verdade, aleluia. Numa outra tradução diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aleluia. Né? Então, é simples assim. Quer agradar a Deus? Fala a verdade. Quer agradar a Deus? Fala a verdade. É simples assim. Em outras coisas, né? A Bíblia fala assim, olha, Salmo 37, 4 fala assim, agrada-te do Senhor e Ele realizará o que deseja o teu coração. Faça para Deus primeiro. Hoje, talvez, né, é dia de pagar boleto, dia de resolver um monte de coisa, tomar decisões sérias. Talvez muitos aí vão prorrogando para frente. Não, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã, e não fazem nada, né? Vão aí prorrogando aí as decisões. E é só sofrimento, né? E aí vai criando outros problemas. Mas aqueles que são decisivos, aqueles que são resolvidos, sabe que hoje é dia, daqui a pouco, já está começando a clarear, né? Daqui a pouquinho, é dia de trabalhar, é dia de resolver problemas, é dia de conquistar também para a semana já, em nome de Jesus. Então, assim, irmãos, que você possa entender que para o céu se mover em nosso favor. A Bíblia diz assim, olha, primeiro você planta, depois você colhe. Se você já está querendo colher primeiro, antes de plantar, já vai dar errado os teus projetos. Uma casa, ela não começa do telhado, ela começa do alicerce. Então, você tem que começar da maneira certa, para dar certo. Então você tem que começar, irmãos, resolver
aquilo que precisa ser resolvido, né? Aquilo que precisa ser resolvido. Da maneira certa, os negócios, né? Os papéis de uma empresa, o coração de uma empresa, o que é? Primeiro, o que você tem que fazer para estruturar uma empresa, um escritório, né? Um negócio? Você tem que ver a documentação primeiro, para que as coisas vão acontecendo, né? Uma obra, se você começar uma construção de uma casa sem a liberação da prefeitura, sem a liberação aí dos órgãos que trabalham sobre a terra, vai embargar aquela construção, vai ter que parar aquela construção, porque ela está sendo começada da maneira errada. Então, assim, irmãos, se você quer a bênção de Deus, passa para Deus primeiro. Para de querer ser servido, de querer ficar no teu pedestal, de achar que Deus ama mais você do que os outros irmãos. Deus não ama você mais do que a mim, nem me ama mais a mim do que você. A lição é a mesma para todos. E aqui quer agradar a Deus, quer que as coisas, o céu se mova em teu favor, fale a verdade. Fale a verdade. Seja o que for que precisa ser conversado, fale a verdade, né? Olha, eu trapaceei, eu adulterei, eu menti, né? Fala a verdade. Olha, eu não fiz, né? Eu não quero fazer, eu não fiz, né? Então, assim, é algo que o quê? É algo que Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer que nós sejamos transparentes, verdadeiros, porque olha o que diz aqui a palavra do Senhor, né? Os lábios mentirosos são abomináveis, é algo que Deus abomina, repugna, né? Deus expulsa para longe dele a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e o diabo não tem comunhão com Deus em momento nenhum. Muito pelo contrário, Deus expulsou ele do céu, jogou ele por terra e amaldiçoou ele. Ele perdeu toda beleza, era um anjo glorioso, era um anjo poderoso, era um anjo de luz. E Deus o amaldiçoou, tirou a luz dele, amaldiçoou, jogou ele por terra. Deus não compactua com a mentira em momento nenhum. Aqui a palavra de Deus fala assim, mas eu estava brincando, né? Eu falei isso, mas eu estava brincando. Deus sabe que no fundo a intenção daquela pessoa era falar a verdade, era falar o que estava no coração dela, a maldade, o ódio, né? Tem tantas pessoas que você conversa, dá até medo, né? Elas vivem querendo, elas estão tão amargas, tão cheias de coisas ruins que elas só, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Mas olha, isso não vai dar certo, olha, só lança o veneno, né? Só lança coisa terrível. Então, é algo que são pessoas que a gente até inconveniente ficar perto, né? Tudo elas não gostam, tudo elas não querem, elas mentem, elas trapaceiam, elas tentam levar vantagem em tudo, e aí elas querem que as outras pessoas suportem elas. No fundo, elas não estão se suportando elas mesmas, né? E acaba se repelindo das pessoas. As pessoas acabam se repelindo, se afastando delas, e elas acabam doentes, elas acabam aí, né, cheios de problemas ainda mais, porque elas estão contaminadas, né? Elas estão contaminadas. E aqui, olha, né, e é terrível quando você vê a maldade no coração das pessoas sendo expressa, aí ainda fala assim, olha, mas eu estava brincando, né? Eu te falei isso, mas eu estava brincando, né? Além de tudo, que é visível a maldade na intenção daquela pessoa, ela mente ainda. Ela mente porque, na verdade, ela está desejando mal, ela está desejando aquilo que está no coração dela, né? Ela faz refletir o que está no coração dela. E aqui no Brasil, né, tem o dia
muitos brincam com isso, levam a sério, né? Uns levam a sério, outros levam na brincadeira, que realmente é uma coisa falsa, né? Então, assim, o dia da mentira é 1º de abril, né? Considera que, olha, que é tão terrível que tem um dia da mentira específico para o dia da mentira, né? E muitos brincam com isso, fazem pegadinhas com isso, mas para muitas pessoas o dia da mentira é todo dia, porque todo dia elas mentem nas mínimas coisas dentro de casa. Dentro de casa elas mentem nas mínimas coisas. Elas tentam ocultar, elas tentam trapacear dentro das suas próprias casas. Às vezes um simples bater, uma simples ligação, aí o celular é da mãe ou do pai, aí o filho atende, que tocou. Aí a mãe fala assim, olha, fala que eu não tô. O pai fala assim, olha, manda falar que eu não tô. São detalhes, irmãos, que agem na própria mentira dentro de casa. E pior, ensina os filhos a mentir, ensina os filhos também da brecha para o próprio diabo, né? E aqui esse estudo fala assim, né, olha, uma das versões contadas para explicar a sua origem no século XVI, né, costumava ser comemorada entre os dias 25 de março e 1º de abril, que foi lançado o dia da mentira, né? Aleluia. E aqui diz assim, aqui, olha, o ano novo passou para o 1º de janeiro. Muitas pessoas resistiam à mudança e demoravam para se acostumar com a nova data e passaram a ser ridicularizados por demais. Recebiam convites para festas que não existiam e ganhavam cartões e presentes esquisitos no dia 1º de abril. Isso lá na França, né? Olha, dessa maneira, essa mania de pregar peças nas pessoas se espalhou no mundo e chegou também a nós. Olha que terrível. A mentira... deixa eu te dar uma boa notícia, irmãos. O seu coração é terra boa. Né? O seu coração é terra boa. Só que tudo que você plantar nessa terra dá. Se você plantar mentira, dá. Se você plantar ódio, dá. Se você plantar falsidade, dá. Se você plantar verdade, também dá. Ela lastra nessa terra do teu coração. Deus, sabendo disso, ele fala assim, olha, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. De tudo, irmãos. Da boca, os olhos. Deus fala para você guardar os olhos, que os teus olhos sejam bons, porque é a janelinha da nossa alma, né? Se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ser tenebroso. Se você vê maldade em tudo, se você vê aí, se você fica julgando tudo que você vê, né? O teu corpo será tenebroso, será trevas, né? A Bíblia fala para nós guardar os nossos lábios, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, de tudo que... A Bíblia fala para nós guardar os nossos pés, para ver aonde a gente vai, né? Que os nossos pés não nos levem para caminhos errados, em lugares onde Deus não está. Os olhos de Deus estão ali, mas a presença de Deus em muitos lugares, Deus não está. Então, assim, as nossas mãos, né? Que nós levantamos mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, Deus fala para nós guardar tudo, guardar o nosso corpo, né? Nos cobrir, nos vestir. Quando Adão e Eva, eles descobriram que eles estavam nus, o que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez ali, falar com eles. A segunda coisa, o que Deus fez? Foi criar uma roupa para cobrir a nudez deles ali. Então, o teu corpo é templo do Espírito Santo, não é para ficar exposto, não é para andar pelado, seminu, né? A segunda coisa que Deus fez, a primeira foi falar com Adão e Eva. A segunda foi arrumar folhas de parreiras de uva para cobrir a nudez deles ali. Então, que você possa entender, irmãos e irmãs, que Deus é Deus da verdade. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida para o nosso bem-estar. E aqui nessa madrugada, Deus fala assim, olha, para de mentir. Para de mentir para que a tua vida prospere, para que a tua vida caminhe.
para que as coisas venham dar certo na sua vida. Pare de mentir, pare de trapacear, porque Deus abomina, irmãos. Deus põe você de lado, né? Empurra você para lá, porque você está contendo a mentira, você está alimentando a mentira. Deus te dá um chacoalhão e te deixa por um momento a sós ali, num deserto ali, para você pensar, para você meditar. Aí, e para você ver, né, que olha, a Bíblia não dá nenhuma margem para brincadeiras que envolvam mentira. Em momento nenhum Deus dá lugar na Bíblia, irmãos, fala em algum versículo que Deus ele vai te guardar em alguma brincadeira mentirosa, para você falar brincando, mentindo, nem com brincadeira, nem hora nenhuma. Deus abomina a mentira. Então, assim, como é que está o teu coração? O que você tem vivido? Olha que vida terrível você que está praticando a mentira. Você que tem o hábito de mentir por qualquer coisa, dentro e fora de casa. Aí você tem, a mentira é tão terrível que depois você tem que arrumar outra maior para cobrir a primeira, e assim vai. Né? Seja o que for, irmão, se o teu emprego, se vai custar o teu emprego, se vai custar, fale a verdade. Fale a verdade. Pelo menos se Jesus vier te buscar hoje, você vai ser sincero com Deus, né? Você vai se arrepender e vai ter aí uma chance de salvação na tua vida. Mas se você continuar sapateando na mentira, se você continuar no teu orgulho, aí na tua vaidade, né? Olha, Provérbios retrata com fidelidade o sentimento de Deus em relação à mentira. Aqui Deus está falando, né? Em Provérbio e outros vários versículos, né? O Senhor, ele retrata, né, irmãos, o sentimento de Deus, que Deus odeia, Deus repugna, Deus, ele não aceita mentira em hipótese nenhuma. É o que está no coração de Deus. E quão terrível é, irmãos, você ver a pessoa mentir na tua face, na tua cara. Ela dá um monte de desculpa. Desculpa também é mentira. Você gostaria que fosse verdade, mas não é. A mentira o que é? É algo que você gostaria que fosse verdade, mas não é. Então, assim, você está enganando a si mesmo e a outras pessoas. Ele odeia. Em outra passagem diz assim: como loucos se atira brasas e flechas mortais, é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava brincando. Provérbios 26, 18 a 19. Provérbios 26, aqui olha, né, 26, aleluia. Do 18 ao 19 diz assim, olha. 26, do 18 ao 19 diz assim: como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Aleluia. Então, assim, se não tiver sem fogo, né, se apaga, né, irmãos? Olha, sem lenha, sem lenha o fogo se apaga. Sem mentira, você não vai ter problema. Irmãos, é a mesma coisa você está andando na pista. Você não quer ter problema com polícia, com radar, obedeça a sinalização. Você não quer ter problema com os outros, obedeça o que a palavra de Deus está falando. Pare de mentir, porque senão você vai ter problema com o teu chefe, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Você vai ter problema com você mesmo, você não vai ter paz para não ficar em lugar nenhum. Porque você sabe que você está se enganando a você mesmo. Então, assim, se você não quiser ter problema, é simples assim. Ah, mas pastor, eu não quero que comenta, então não faça. É simples assim. Se você não quer que comenta alguma coisa errada da sua vida, então não faça, irmãos. Ou conserte o que você, de repente, quem que não erra, né? Conserte o teu erro, para que ninguém te aponte. Mesmo que você te apontar, vai cair por terra, porque não vai prosperar. A Bíblia diz que toda arma forjada, né, as escondidas, maquinada contra Deus, vê aquilo que nós não vemos. Aleluia. Aquilo que nós não conseguimos ver, Deus vê e nos livra. Glória a Deus. Tudo aquilo que está sendo armado contra nós, as escondidas, Deus, ele repreende. Olha que lindo, né?
Que Deus, soberano, poderoso, e que cuida de nós, que nos quer bem. E Deus nos mostra tudo antes, lá em Amós 3:3, fala assim, olha, Deus não fará nenhuma coisa antes de revelar aos seus profetas, aos seus servos. Deus não faz nada sem antes nos mostrar antes o que Ele vai fazer. Só que Ele também está nos avisando, irmãos, que Ele vai voltar. Ele está nos avisando antes que Ele vai voltar. E Ele fala assim, olha, conserta a tua vida, para de mentir, se arrependa, volta o teu coração para mim que eu vou voltar. E se você ignorar essa informação e Ele te pegar desapercebido, ai de você, ai da igreja corrompida, ai daqueles. O Senhor diz, o ai de Deus é doído, né? Então aqui Deus fala assim, olha, né? Flechas mortas. Aí você fala assim, eu estava brincando. É terrível. Deus, Ele já sabe a intenção, Ele nos avisa tudo antes. Se você tem o hábito de fazer isso, para de fazer. Para de fazer, porque isso levanta a ira de Deus contra a tua vida. Aleluia. Nessa leitura bíblica, Jesus discutia com os religiosos da época. O que é uma pessoa religiosa? Vai na igreja só de domingo e acha que já fez a sua parte. E ainda lá fica distraída, agora fica no celular, fica conversando, né? Eu fui na igreja, eu vou enganar a Deus, Senhor, eu fui hoje na igreja, tá bom. E aí você está se enganando a si mesmo. Deus não quer uma pessoa religiosa, Deus quer que você tenha intimidade com Ele, que você tenha compromisso, que você tenha aliança. Um homem casado que fica, né, irmãos, que aparece na casa da mulher, da esposa, uma vez na semana, uma vez, né, que procura a esposa, aí uma vez na semana, uma vez no ano, uma vez, né? Esse homem é casado? É verdade que ele está vivendo ou não? A esposa, né? Então, assim, irmãos, é um compromisso diário o casamento, né? É um compromisso diário. Então, se você está praticando da maneira errada, está errado, né? Então, que você possa entender, irmãos, que Deus, Ele abomina a mentira. Seja ela qual for e qual a situação. Deus não vai te guardar e Deus não vai compactuar com você. Então, assim, Deus, Ele tira a mão quando nós insistimos no erro, no pecado. Deus, Ele tira a mão. Ele deixa você sozinho aí, agir nas tuas emoções. E você vai ter muito problema. Depois você não vai dar conta, aí você vai ter que pedir ajuda para Deus, né? Então, antes que isso aconteça, né, olha, eles não acreditavam que fosse o Messias de Deus. Em um determinado ponto da conversa, Jesus os acusa de serem filhos do diabo, por querer matá-lo. Isso acontecia porque preferiu crer no pai da mentira do que em Deus. Mentira é usar uma ferramenta criada por Satanás. Então, a mentira, irmãos, é criada, é uma ferramenta que você vai usar para várias coisas, mas é criada por Satanás. Não tem a bênção de Deus. Então, você vai contaminar o teu negócio, vai contaminar o teu relacionamento, você vai contaminar a igreja, você vai contaminar aí a obra de Deus, você vai se contaminar, né? Então, assim, você vai ser um instrumento de trevas e não de luz. Você vai ser trevas. Quando você mente, você vira trevas. Você deixa de ser luz e vira trevas. Trevas é um problema, irmãos. Treva é escuridão, não tem luz em lugar nenhum, né? Então, que você possa se arrepender, né? Deixar de ser trevas e passa a ser luz. Deixa de ser um problema na sua vida, você que causa problema, você que é o causador de muitos problemas na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, né? Na igreja. Para de ser problema antes de ser cortado e lançado fora, porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, irmãos, é cortado e lançado fora, não é podado. Aquele que dá fruto é podado, é limpo para que dê mais fruto. Mas o que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Então, cuidado, né, para não ser cortado e lançado fora. Olha, a segunda parte do versículo, né?
Olha, a segunda parte do versículo destacado afirma que Deus se agrada de quem fala a verdade. Lá em João capítulo 14, versículo 6 diz assim, aqui, olha, respondendo Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou assim, olha, eu sou a verdade. Eu falo a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a direção, eu sou a salvação. E ninguém, nem o Papa, nem o presidente da República, nem autoridade nenhuma, vem a Deus se não for por Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus no teu coração, essa é uma verdade, você não vai ser salvo. Você não tem vida com Deus, você não participa da família de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Não, muitos que estão aí são criaturas, você só passa a ser filho quando você aceita Jesus no teu coração. Aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho, passa a ser herdeiro da promessa, né? Olha, Jesus instruiu os seus seguidores a usar sempre a verdade. Deus é o mesmo. E dizia, eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Quem crê nele. Assim, melhor é considerar o 1º de abril, todos os outros dias do ano, como dias da verdade. Então, assim, irmãs, começa a falar a verdade. Começa a falar a verdade para que Deus te abençoe. Você tenha a bênção de Deus. Se você está dando brecha para que o diabo entre, cirande, quantas coisas são evitadas, irmãos, quantos problemas, quantas discussões desnecessárias dentro dos relacionamentos é evitado, quanto desgaste emocional é evitado quando você fala a verdade. A verdade, ela pode ser dura na hora, mas ela vai curar a alma, ela vai libertar a pessoa. E para terminar, se há algo a ser dito, seja boa notícia ou ruim a notícia, fala a verdade, né? Ah, mas a pessoa está doente. Irmãos, fala a verdade. Ninguém morre por falar a verdade. Ninguém morre por ouvir a verdade. Deus vai guardar o assunto, a pessoa na verdade. Na mentira, sim, vai ser frustrante, né? Na mentira vai ser frustrante. Então, que Deus te abençoe, te liberte de toda mentira, porque Deus é a verdade. E pare de ser trevas e seja luz, né? Seja luz aonde você passar. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, Pai, por esse dia, Pai, por esta semana que o Senhor já preparou. Seja bem-vindo sobre nós, Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a tua igreja. Senhor, seja bem-vindo sobre a nossa nação, Senhor. Pai, vai libertando essas pessoas, Pai, vai ungindo a mente delas para que elas falem a verdade, que elas conheçam a verdade também, e a verdade venha libertá-las de toda idolatria, de todo engano, de todo erro, Pai, de toda destruição, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, das mãos de Satanás, ó Deus, que está escravo debaixo de uma mentira, de uma situação delicada, Senhor, de tantos problemas, Pai, de tantas decepções, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, entra com o teu poder, entra com o teu querer, Senhor. Pai, repreende o refúgio da mentira, no meio das autoridades, no meio, Senhor, Pai, do teu povo, repreende o refúgio da mentira, repreende toda essa força demoníaca no meio do teu povo, repreende todo espírito de falsidade, Senhor. Oh, Pai, toque na vida deste homem e desta mulher, mas toque de maneira que ele venha se constranger. Pai, toque de uma maneira santa e poderosa, Senhor. Pai, que essa pessoa, Pai, seja constrangida de uma tal maneira que ela venha se libertar de todo este engano. Senhor, que ela venha começar a falar a verdade, que haja um grande temor. Senhor, traga uma unção de temor sobre a terra. Pai, abre o entendimento, unge o entendimento da tua igreja, Senhor, e glorifica o teu nome. Meu Deus, abençoa aquele que está se esforçando, abençoa aquele que está falando a verdade, ó Deus. Entra com a tua providência, Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.